Bom, tem aqui um projeto de lei da Assembleia Legislativa de São Paulo que proíbe o uso de constelações familiares em Estado de São Paulo, em todos os órgãos públicos, tal. Para a gente entender melhor, está aqui conosco a autora do projeto, a deputada Andréa Werner. Deputada, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar com vocês de novo. Muito grato. Deputada, qual é a razão, então, do seu projeto de proibir o uso de constelações familiares? Desculpa o seguinte, sou ignorante. O que é uma constelação familiar? É uma boa pergunta, porque muita gente não sabe do que se trata. Inclusive, eu descobri que muitos dos deputados que estão avaliando isso na CCJ aqui na Lesp não sabem do que se trata. É uma prática que é vista como terapêutica, mas que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelo Conselho Federal de Psicologia, na qual se fazem dramatizações de situações, e o criador dessa prática, ele é um alemão chamado Bert Hellinger. Ele via como uma ideal a família patriarcal mesmo, em que o marido é o provedor, a mulher tem que ser submissa ao marido, os filhos têm que honrar os pais, e que quando alguém nessa família sai desta ordem que é pré-estabelecida, aí a desarmonia e problemas começam a acontecer. E aí, dentro dessa questão de que saiu da ordem, os problemas começam a acontecer, se justifica várias situações, do tipo, se a mulher sofreu algum tipo de violência, ela teve alguma participação nisso, porque provavelmente ela saiu ali do seu papel dentro dessa ordem, e por isso ela tem alguma culpa na violência que aconteceu com ela. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou contra, mas o motivo principal, Heródoto, é que eu acredito que o dinheiro público ele é escasso e ele deve ser investido no que tem evidência científica. A gente não tem no SUS atualmente nem fono, nem psicóloga para crianças autistas, para crianças com outras deficiências, e a gente vai ter constelação familiar, que é uma pseudociência, então isso para mim não faz o menor sentido. Quer dizer que então não há comprovação científica para a chamada constelação familiar? E também não há reconhecimento por parte do Conselho Federal de Medicina, nem de psicologia, e ainda assim eu vejo que algumas pessoas participam quando tem algum membro da família que são drogadictos, são pessoas dependentes de droga, e vão para uma constelação dessa como uma forma de, talvez, se recuperar. É por aí? Ultimamente tem se usado isso para tudo, né? E eu não sou contra. Quem sou eu para dizer o que o cidadão vai fazer com o seu dinheiro, né? Quem é você para dizer o que o cidadão vai fazer com o seu dinheiro? Eu estou aqui como legisladora para querer dizer o que o Estado deve fazer com o dinheiro, porque o dinheiro tem que ser aplicado no que tem evidência científica para reverter no que é melhor para as pessoas que estão pagando imposto, né? Então, se cada um quer pagar no particular, num consultório para fazer isso, quer pagar para ter uma consulta astrológica, isso aí é da alçada de cada um. Agora, onde o Estado vai investir o dinheiro, para mim é muito mais interessante naquilo que a gente sabe que tem comprovação científica, para que a gente saiba que a população vai ser beneficiada disso, principalmente porque a gente está falando de uma prática. A Holanda teve um estudo que diz que pessoas que participam de sessões de constelação familiar podem estar mais propensas a ter ideações suicidas também, justamente por essa questão de revitimização, de fazer as mulheres, às vezes, terem que pedir perdão para os seus abusadores, para quem vitimizou essas mulheres. Então, tem muitas questões envolvidas aí, fora a questão de que o constelador não necessariamente é um psicólogo, a pessoa pode fazer um cursinho de fim de semana e se tornar um constelador, né? Então, está lidando com traumas, às vezes, pesados. Você falou aí de pessoas que estão com questões com drogas e não tem uma formação aprofundada nisso. Deputada, que título tem, então, um líder de uma constelação que promove uma constelação? E é pago, eu sei que é pago. Quando a pessoa paga, você lembrou muito bem, problema dela. Quando o Estado paga, é nosso problema, porque sai do nosso bolso. Não é verdade? Agora eu pergunto, que título tem um cidadão desse, ou uma pessoa, um homem, mulher, etc., para se colocar na posição, então, de organizar uma constelação familiar? É um caso para a defesa do consumidor ou não? Aí depende se a pessoa se sentiu lesada ou não, né? Aí depende de quem participou lá do sistema de constelação familiar. Isso tem sido usado no judiciário e também no SUS, né? No judiciário, nas varas de família, principalmente quando se fala em conciliação, eles estão usando muito quando vão falar de pensão, de guarda de filhos, mas até em casos de agressão sexual.
E aí estão revitimizando mulheres, porque colocam mulheres frente a frente com seus agressores. Às vezes as mulheres são meio que forçadas a participar disso, porque se sentem coagidas pelos juízes a participar disso, como se não fossem ser beneficiadas, no final das contas, pela pena, se elas não participarem. E isso é muito penoso para uma pessoa que foi agredida, ter que ficar ali frente a frente com quem a agrediu, ainda tendo que ouvir, às vezes, que a saída é o perdão e que ela tem que assumir a sua parte naquilo tudo que aconteceu com ela. Quer dizer, isso é um horror. Está acontecendo no sistema público do Brasil. De novo, quem quer pagar, que pague, mas para mim não faz o menor sentido isso estar acontecendo no judiciário, que está gastando milhões nisso, e também no SUS, principalmente porque a gente não tem o básico no SUS, a gente não tem uma fono para uma criança autista ou com síndrome de Down no SUS. Perfeito. Deputada, em que pé está o seu projeto? Ele está agora na CCJ, né, que analisa a questão de constitucionalidade do projeto. Já foram pedidos vistas, acho que 3 vezes no projeto, porque os deputados estão em dúvida mesmo, eles não entendem direito do assunto, eles não sabem muito do que se trata. Teve um parecer contrário do relator na CCJ, mas eu estou conversando com os outros deputados, Heródoto, porque tem uma questão ali que para um deputado que se diz conservador, na página 1, essa questão da constelação familiar parece interessante, porque se diz da família tradicional, que o homem é o provedor e que a mulher tem que ser submissa e que os filhos têm que honrar os pais. Então, para um cara que é conservador, numa primeira vista, fala, isso aí parece bacana, não tem por que ser contra isso. Mas aí, quando você começa a ver as falas desse Bert Hellinger, que é o alemão que criou a constelação, e tem vários vídeos dele no YouTube, e ele deixou livros escritos, ele, por exemplo, relativiza a pedofilia. O incesto, ele fala que quando um pai abusa de uma filha, é porque ali naquele sistema familiar, provavelmente a mãe não recompensou esse marido pelo que o marido dá para a família, e aí, instintivamente, às vezes inconscientemente, a mãe vai e oferece a filha no seu lugar para o marido. Olha que coisa horrorosa, quer dizer, o homem nunca é culpado por ter abusado de uma criança. Então, até isso é relativizado por esse cara que fundou a constelação. Então, por mais que um constelador diga, mas isso não é assim, nem todo constelador, o fundador dessa doutrina fala isso, ele deixou isso escrito nos seus livros, tem um vídeo dele circulando em que ele fala que é normal o sexo entre irmão e irmã. Ora, conservadorismo é isso? É isso que é a família tradicional? Então, é isso que eu tenho levado para os meus colegas deputados aqui, que são mais conservadores, que são da bancada conservadora, para eles entenderem que esse negócio é bom até a página 1 para eles. Quando você passa para a página 2, já não faz sentido nenhum. Deputada, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigada, Heródoto. Um bom dia para vocês. Igualmente a deputada Andréa Werner conversando conosco. Bom, qual é a sua opinião a respeito? Ela explicou direitinho para a gente aqui. Qual é a sua opinião? Você conhece gente que já participou de constelação familiar? Eu conheço. Eu fiquei completamente em dúvida a respeito disso. Mas ela acabou de dizer que não tem comprovação científica. E ainda assim, órgãos públicos, ela falou, gastam milhões contratando. Peraí, está mexendo com o nosso bolso, somos nós que pagamos imposto. Enfim, tá aí mais uma coisa para você pensar.